essa taça aqui ainda está em disputa. Pode ser resolvida amanhã, mas ainda está em disputa, tá? O título brasileiro, o possível bicampeonato seguido do brasileiro do Flamengo ainda está em disputa. Torcedores do Internacional que acham, né, que é bacana esse tipo de coisa, beleza. Espero que a diretoria do Flamengo utilize isso no vestiário para mostrar o clima de oba-oba, de já ganhou, que tá na turma lá do Sul. Parece que esqueceram um pouquinho do Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, tocou pro Gabigol. Pois é, esqueceram, né? Esqueceram de 1987, esqueceram de 2009, esqueceram de 2019, mas tudo bem. Deixa que aqui do nosso lado não tem soberba não, isso aqui é 2019. A gente coloca na camisa quando a gente já ganhou. Nosso título aqui é de 2019. A gente é campeão brasileiro de 2019. A gente não vai ficar colocando patch falsificado na camisa antes de ganhar nada não. E a bruxa tá solta. Flamenguista, como dizem, não tem um dia de paz. Na verdade, o Bruno Viana não disputaria esse jogo, mas é pela questão da coincidência de mais uma situação acontecer como essa. A gente teve o Flamengo aí comunicando um acidente doméstico do Bruno Viana no dia seguinte que o Arão também, né, sofreu o acidente dele, que segundo a Raíssa Simplício foi no Ninho, foi no vestiário do Ninho, ele deu uma topada, né, e teve aquele problema da fratura no dedo do pé. E a gente teve o Flamengo então divulgando nesta sexta-feira, o atleta Bruno Viana fraturou um dedo da mão direita em acidente doméstico. Recebeu os primeiros atendimentos do departamento médico do clube e está sob observação em casa. Paparazzo, atrapalha seu dedo da mão? Atrapalha do mesmo jeito. É óbvio que a recuperação é mais rápida, né, do atleta, mas atrapalha sim, mesmo sendo da mão, né, mesmo não sendo um dedo do pé igual o Arão. Claro que o do Arão é mais complicado, mas a gente, cara, fica impressionado com... Espero que seja um livramento, né, de alguma coisa pior e que parem de acontecer essas situações. Nossa, que horrível, a bruxa tá solta. Eu vou convidar você que tá aqui com a gente a se inscrever aqui no canal, é muito importante, desejar melhoras aí ao Bruno, nosso zagueiro que acabou de chegar, o Bruno Viana. Se inscreve aqui no canal, botãozinho vermelho, muito importante a sua inscrição, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. E eu quero contar para vocês que nós temos aqui nesse vídeo ainda uma entrevista emocionante. Não sabia que ela era fanática por futebol, não sabia que ela acompanhava, que ela sabe até o nome dos jogadores todos, fala do João Gomes, olha, uma loucura. Daniela Hipólito, em entrevista exclusiva aqui no canal Paparazzo Rubro-Negro. No final do nosso vídeo, a gente vai passar algumas notícias para vocês aqui, e no final, Daniela Hipólito conversando com a gente nesse sábado de véspera de grande decisão no Maracanã, e ela vai falar justamente sobre essa questão de estar sem público, vai falar um pouco no final também da ginástica olímpica, mas eu não imaginava que ela era tão fanática por futebol. Mas é isso. Vamos falar aqui das notícias do Mengão com vocês, enquanto vocês acompanham aí imagens do treino, que vocês vão ver. Teve os goleiros treinando na linha. Ah, mas Paparazzo, rapidinho, rachão, mas pô, então ali é muito importante, porque o Hugo Souza, inclusive, esse ano, na temporada de 2020, né, foi no ano passado, contra o São Paulo na Copa do Brasil, a gente foi eliminado com aquela falha no primeiro jogo do Hugo Souza, saindo com a bola, tentando driblar. É muito importante, por mais que ali tenha sido um momento que ele exagerou, que ele errou, mas é muito importante que ele tenha firmeza, que esses goleiros saibam jogar com os pés. E achei muito bacana. Vocês vão acompanhar aqui as imagens do treino, enquanto a gente passa algumas notícias do Flamengo para vocês. Bem, segundo aí o Caê Mota e Marcelo Razan, do Globo Esporte, o São Paulo pensou em contratar o atacante Michael do Flamengo, mas a situação aí foi descartada
já que o Flamengo só pensa em uma negociação maior, né? Teve até uma negociação com o Oriente Médio, o Al Ain, a gente que trouxe essa informação exclusiva, inclusive aqui no canal, fomos os primeiros a trazer essa informação sobre o interesse da equipe árabe no Michael, e por causa de 100 mil euros da negociação, eles aceitaram trocar para euro. Por causa de 100 mil euros o negócio não aconteceu. O Flamengo queria 1,5 milhões de euros para emprestar o jogador, com depois a opção de compra, com a opção fixada e tudo mais, em caso de se eles quisessem adquirir o jogador. Não aconteceu o negócio. Aí o São Paulo até se interessou. O Michael foi negociado com o Flamengo por 7,5 milhões de euros, 80% dos direitos. E aí, quando o Flamengo teve o interesse dos árabes, ele tem que pesar isso tudo, né? Muita grana que foi gasta no Michael. Então, essa situação aí tinha a questão do valor que inicialmente eles queriam pagar 1,25, depois chegou um pouquinho a mais e faltou 100 mil euros para fechar o negócio, que seria na casa de 8,1 milhões de reais. Tá? E aí tem a situação que o passe seria, no caso a opção de compra de 12 milhões de euros, 78 milhões de reais ao término do contrato. Mas não aconteceu, foi interrompido o negócio pelo final, né, o fechamento da janela. Só que a percepção da diretoria do Flamengo é que Michael é visto com bons olhos aí no Oriente Médio e tem chances de devolver o investimento que foi feito nele nas próximas janelas. Informação aí do Caê Mota, né? A gente também está sempre muito antenado com situações envolvendo aí o Michael e sempre trazendo tudo aí para vocês. Então é importante a gente estar passando isso para vocês. Falar sobre essa situação do Inter do Rodinei, né? O torcedor lá do clube fez uma transferência de 1 milhão de reais para ajudar o Internacional, e é um agropecuarista, né? O Elusmar Magi Scheffer, de Cuiabá, foi responsável aí por fazer então essa transferência da quantia do valor do Rodinei para o Internacional poder escalar o Rodinei. E aí eles informaram: o Internacional informa que recebeu nesta sexta a doação de 1 milhão de Elusmar Magi Scheffer. O torcedor colorado, morador de Cuiabá, assinou o termo que repassa o valor ao clube sem qualquer tipo de contrapartida. Nosso mais sincero agradecimento. Bacana, legal, parabéns para ele pela atitude como torcedor, melhor do que esses que estão botando pet de campeão sem ser na camisa. Esse aí, pelo menos, ele está tentando, né, ser campeão depois de 41 anos, mas a gente espera de coração que esse 1 milhão aí do Rodinei seja utilizado para pagar o nosso chopp, se Deus quiser. Se Deus quiser, vai ser usado para pagar o nosso chopp. A situação que o Rodrigo Matos no UOL trouxe, uma atualização, que o Flamengo, na verdade, tem valores diferentes se for campeão do Inter, porque o Inter tem um contrato diferente do Flamengo. Flamengo, na verdade, o valor não seria 33. Segundo o Rodrigo Matos, o valor do Flamengo seria 35 milhões. 35 milhões de premiação. E ontem a gente trouxe a informação para vocês que o Flamengo pretende dar uma premiação gigantesca aos seus jogadores e comissão técnica. Não precisaram se como o Jorge Nicola falou, de 90%, mas falaram que é gigantesca a premiação. A gente tem aqui então, segundo o blog do Rodrigo Matos, que pelas condições da Globo, o contrato atinge em torno de 900 milhões para a edição do Brasileiro 2020. Desse total, 30% é dividido pela posição do campeonato. Há uma tabela por posição que vale apenas para os times que têm os dois contratos com a Globo, TV fechada e aberta. E aí o Flamengo tem, né? Então, se o Flamengo for campeão, o Flamengo ficará com a premiação de 35 milhões. Desse total, 55% é referente ao contrato TV aberta e o restante TV fechada. O Inter, por exemplo, ele tem só direito a 18 milhões, porque o restante é referente à Sport TV. E eles não estão contratados, eles não estão assinados, eles são fechados com a Warner/Turner. E eles preveem a distribuição de 25% do total do contrato, né? Esse total do contrato, 220 milhões, é menos, também são menos equipes, são 8 equipes, e aí
Nessa negociação houve a redução de 30% do montante, né? No caso, o valor, vamos passar para vocês aqui, sendo assim, 38,5 milhões a serem distribuídos aos times da Warner por posição no campeonato, tá? E aí, os 18 que o Inter receberia se fosse campeão pela Rede Globo, mais 5 milhões pela Warner, seriam então 23 milhões. O Flamengo, sendo campeão, recebe 35, o Inter 23 milhões. Para a gente passar aqui para vocês uma última, antes da gente chamar a entrevista com a Daniela Hipólito, segundo a Nádia Mauá, repórter também da Globo, o Miranda vai rescindir o contrato com Jiangsu Suning e antecipar a volta ao Brasil. Ela afirma que o São Paulo, o Curitiba e o Flamengo estão de olho. A gente conversou, ele tem 36 anos, né? Foi procurado já oficialmente pelo Curitiba, esteve visitando jogadores do Flamengo na concentração também lá em Curitiba. A gente sabe que muito se fala da possibilidade do Miranda no Flamengo, mas o que passaram pra gente é que até o momento não houve nenhum tipo de negociação, tá, com relação à vinda do Miranda para o Flamengo. A gente procurou saber com fontes ligadas à diretoria do Flamengo, mas falaram que até o momento não houve nenhuma movimentação nesse sentido, o que não impede de acontecer, e a gente também não vai contra as informações da jornalista Nádia Mauá, que falou que o Flamengo está de olho. Se ela está falando que o Flamengo está de olho, é uma possibilidade, a gente apenas avisa vocês que não houve movimentação alguma. Agora com vocês, direto do Maracanã, a nossa entrevista com Daniela Hipólito. Estamos aqui com a nossa musa Daniela Hipólito, nossa garota olímpica aí, de 5 Olimpíadas, né, Dani? 5 Olimpíadas. E você como atleta é uma referência não só para o Flamengo, mas para o Brasil e para o mundo. E eu queria te fazer uma pergunta, Dani. Aqui nesse palco maravilhoso da final, né, numa final antecipada que nós teremos, mas pela primeira vez um brasileiro em fase decisiva sem público. Você como atleta do Flamengo, a maior torcida do mundo, é difícil ver isso, né? Com certeza, a primeira emoção, né, de estar no palco do futebol nacional. E é claro que agora um grande representante do Flamengo, né, porque falar de Flamengo é falar de Maracanã. É muito especial estar aqui, principalmente porque eu acho que desses anos todos de Brasileirão de pontos corridos, é a primeira vez que a gente volta aqueles anos anteriores de brasileiro, que era a final. Então eu acho que a gente está tendo um pouquinho de gosto, principalmente os jovens, a criançada que não pegou o que era você ver uma quarta de final, semifinal e final de Brasileirão. Eu acho que a gente está tendo a oportunidade de ter uma final adiantada do Brasileirão. E tá aqui é maravilhoso, né? Falar de Flamengo é falar de Maracanã, e falar de futebol é lembrar que o grande palco do nosso futebol nacional é esse gramado e esse estádio maravilhoso que é o Maracanã. E estar sem público. Eu acho que o Flamengo, na verdade, a gente está sem nosso 12º jogador, que é a nossa torcida, que é o que eu acho que deixa mais o adversário impactado, né? Porque você chega no Maracanã, você tipo assim, tá bom, vamos falar do nosso adversário direto dessa vez. Você chega lá no estádio do Inter. Não é a mesma coisa que você chegar no Maracanã, lotado de rubro-negro, que a hora que você já pisa no campo, começa o aquecimento, já começa Mengo, já era. Eu tenho certeza que qualquer time entra já tremendo com a nossa torcida, mas mesmo assim eu acho que o nosso time é um time forte, é um time que fez o futebol nacional mudar a maneira de pensar, porque é um time que fez uma temporada de 2019 que não teve medo de arriscar, não teve medo de jogar para frente, não teve medo de sofrer contra-ataque e ter uma defesa muito boa também, porque a gente tem tudo, né? A gente tem a defesa, a gente tem meio de campo, a gente tem atacante, a gente tem um time completo, que eu acho que é o sonho de qualquer time do mundo, ter um time como a gente tem, que é um time completo e muito completo. E claro, a torcida, né, que é o que está mais fazendo falta, mas tenho certeza que desse jogo o Flamengo está concentrado, está ciente do que quer, sabe da importância do jogo de domingo, de estar tendo essa disputa direta, e tenho certeza que a gente vai entrar para fazer muito bem feito e jogar um futebol que
todo mundo que se preza e aquele rubro-negro e a nossa nação conhece, que é um futebol pra frente sem medo de arriscar. Isso é o DNA da nossa nação, esse é o DNA do flamenguista, esse é o DNA rubro-negro, né? Eu acho que Flamengo, se você for pegar o histórico do Flamengo, a gente já teve altos e baixos. Esse ano mesmo a gente teve uma baixa, daqui a pouco subiu de novo. Quando menos se esperava, o Flamengo estava ali, ó, um pontinho ali, ó, no pé do time que achou que ia ganhar fácil o Brasileirão. E a gente sabe que a gente está tendo um retorno também de 2009. Quem não lembra do Brasileirão pontos corridos de 2009, que a gente tinha Petkovic, Adriano, a gente teve o gol da virada lá, que foi contra o Inter também, a gente estava disputando Era contra o Inter, era contra o Grêmio e contra o Inter. A gente estava disputando exatamente, mas se a gente for lembrar, é basicamente o Brasileirão de 2009. Está parecido no sentido assim que eu disse que a gente chegou nessa mesma situação em 2009 e a gente rodou a chave. Dessa vez não, até porque a gente tem um time hoje que, gente, quem não quer ter Bruno Henrique, Gabigol e Pedro ali na frente, fora Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gerson, Diego, meio campo com 4 habilidosos. Diego, pô, nosso meio... Ela gosta do João Gomes aí também, tá vendo? Pô, João Gomes, Natan, a gente tem... Primeiro que a gente tem 2 goleiros muito bons e mais o César, a gente tem Diego, Hugo e César, a gente tem um trio de goleiros maravilhosos. A gente zagueiro ali nem se fala, né? Rodrigo Caio. Descobrimos o Arão? Pô, Arão, cara, Arão, mas rezar pro Arão tá bem até domingo. A gente perde o Arão, claro, porque o Arão ainda ele tem uma vantagem. A gente tem a vantagem de ter o Arão porque se precisar substituir o zagueiro, a gente pode, se precisar substituir de repente o Diego e colocar um outro zagueiro, o Arão também faz essa ponte, né? Então a gente tem um jogador que ele, na verdade, ele joga em 2 posições e joga bem. É o novo Coringa. Porque ele joga tanto na zaga quanto na posição dele, que é meio campo ali. Só que eu acho que nesse momento a gente precisa de uma pessoa como o Diego, porque o Diego, além da experiência dele, o Diego tem uma coisa em campo que ele tem uma visão de jogo muito grande, e o Diego é aquele tipo de jogador que, quando o jogo precisa dar uma baixada, ele dá um jeito de levar uma falta sem parecer que ele tá fazendo cena e dificilmente perde bola, né? Porque mesmo ele no chão, ele ainda consegue chutar a bola para um lado, chutar a bola para o outro. É coisa de Diego. Diego costuma ser bom, né? Diego é bom. Mas querendo ou não, a gente também tem o Gerson, que é um garoto muito jovem, porque quem olha pro Gerson não tem noção que o Gerson só tem apenas 20 e poucos anos, né? Novinho. Porque as pessoas olham o Gerson, o gigante Gerson em campo. Gerson, Gabigol também, novinho. A gente tem um time jovem, né? Porque se você for pegar, o próprio Rodrigo Caio não é... Exatamente. A gente tem um time muito jovem. E um time que vai dar trabalho aí durante muitos anos, como está dando desde 2019. Dani, eu queria fechar contigo aqui rapidinho, te perguntando como foi que... Então agora estão regando o Maracanã de novo, ó, tá uma beleza, olha só, galera, ó. Eles estão botando aqui o palco da final perfeito, ó. Agora pertinho da gente aqui, ó, eles deixando esse gramado ainda melhor. E eu vou perguntar para Dani como que afetou. Agora vamos falar um pouquinho de ginástica, e das meninas e meninos que estão lá com ela no Flamengo. Como que, não só no Flamengo, né? Eu acho que no geral, que até os que disputam com vocês mesmo, você tem amigos em todos os locais. Eu queria te perguntar como é que estão. Porque o futebol afetou demais, mas e o pessoal da ginástica? Como é que ficou? Afetou muito, né? Porque a ginástica é diferente ainda, porque aqui você ainda consegue controlar o número de pessoas que estão disputando o jogo. Você consegue, e fora que comparado a um ginásio, Maracanã perto de um ginásio de ginástica é muito maior. E afetou, porque a gente teve cancelamentos de Copas do Mundo que ainda tinham algumas vagas a serem disputadas para classificação. Agora no início do ano também a FIG tentou voltar a fazer as etapas da Copa do Mundo e já tiveram que ser canceladas porque está surgindo as outras ondas de novo, novamente no mundo inteiro. A gente não tem até agora, assim, estão falando que vai ter, mas assim, a gente está se preparando, porque o atleta nunca deixa de se preparar. Mas afeta, porque principalmente pra gente, só para as pessoas pararem para pensar, a Olimpíada para o esporte olímpico é a Copa do Mundo para o futebol.
Você imagina o futebol não ter uma Copa do Mundo, ter uma Copa do Mundo cancelada. A Olimpíada para o esporte olímpico é mais ou menos isso, a gente perde um ciclo, né? Então, o atleta perder um ciclo é ruim, porque a gente fez toda a preparação para esse ciclo. E você não poder concluir esse ciclo é ruim, não só em questão de treino mesmo, é questão de apoio, de outras coisas, porque fica muito vago. Se forem algumas pessoas meio maluquinhas que amam aquilo que faz e tá aí há 32 anos, você até tem mais, né? Eu sou a prova que você pode chegar a ir a 5 Olimpíadas na ginástica. É claro que tem que ter toda uma construção, um cuidado, isso tudo. E realmente uma Olimpíada perdida pra gente é muito ruim. E a ginástica ainda a gente tem uma coisa que não tá tendo competição, até porque fica muito difícil você não ter aglomeração de pessoas na ginástica, porque, por exemplo, você não pode pegar uma equipe e colocar 2 equipes competindo no mesmo tempo, senão fica uma competição muito longa e cansativa. Então, é difícil você, por exemplo, colocar 5, 6 meninas de cada equipe, mais a comissão técnica, mais o fisioterapeuta, mais o médico. Fica um pouco difícil de você não falar que não vai ter aglomeração nesse sentido. E claro que pra gente ficar 4 meses e meio em casa, que foi o nosso caso, o Flamengo ainda teve todo o mesmo cuidado que teve para a volta do futebol, teve a volta do esporte olímpico com o mesmo cuidado. A gente fez os exames, a gente, quando precisou dar uma pausa nessa nossa volta, a gente deu essa pausa, voltou, mas tem todo um cuidado, toda uma exigência. A gente tem treinado de máscara, cada um tem seu álcool, ninguém pega nada emprestado de ninguém, então a gente teve que começar a ter um cuidado muito maior nesse sentido. Que eu acho que depois desse exemplo que foi dado, muita gente começou a fazer da mesma forma. Só que pra gente ficar 4 meses e meio em casa e voltar é muito difícil. É claro que a gente se manteve em atividade, a gente se manteve treinando todo mundo junto pelo Zoom, por aplicativos, por coisas que facilitavam, que a internet facilitou. Mas não é a mesma coisa, porque uma coisa é você ter como se fosse uma travezinha de gol em casa e uma bola, e ficar treinando chute, ficar treinando a parte cardio, que é uma coisa que a gente trabalhou muito. Mas é diferente você fazer as diagonais que a gente faz num tablado, subir na trave, pendurar na paralela, correr para o salto. São coisas que não dá pra gente fazer, mesmo que a gente faça o básico do básico em casa, não é a mesma coisa do que tá lá no nosso ambiente de trabalho. É claro que com a volta foi muito melhor, mas a gente tem que aguardar, a gente tem que se manter em forma, a gente tem que se manter preparado para o que pode vir a acontecer. Se for acontecer, maravilha, deu tudo certo. Se por um acaso não tiver, é porque realmente a gente está num momento que a gente tem que pensar no próximo, a gente tem que ter o amor com o próximo, a gente tem que ter o respeito com o próximo, porque muitas famílias estão com pessoas internadas, muitas famílias perderam entes queridos. Eu tive na minha família, meu pai teve, só que graças a Deus não precisou ficar internado nem nada, mas eu já tive o meu primo que precisou ficar internado, não chegou a ficar num estado grave de ter a preocupação, claro, porque ele foi internado, e a gente perdeu antes do Natal, 2 dias antes do Natal, um ente muito querido para a Covid. Então assim, a gente sabe, quem já passou sabe o quanto esse vírus está sendo devastador e o quanto a gente tem que sempre lembrar as pessoas. É preciso cuidar da saúde mental, é preciso cuidar da nossa saúde, mas sempre tendo amor e respeito ao próximo. E de que forma nesse momento? Tendo os cuidados básicos. Você pode sair na rua, você tem o direito de se divertir, mas sempre consciente, com seu álcool próximo de você, com a máscara o tempo todo, tendo esse cuidado, esse carinho, porque você pode não ter passado por algo que te deixou triste, que te afetou em relação à Covid, mas lembre que o seu vizinho pode ter perdido alguém muito querido, que você adora, um amigo seu pode ter perdido alguém querido. Então sempre a gente vive num momento que a gente tem que voltar, principalmente eu acho que ter carinho e amor ao próximo. E como é que a gente faz isso? Respeitando a cada um, de maneira que
nesse momento é tendo os cuidados básicos que a OMS vai passando para todo mundo. Dani, um recado final para a galera que quiser te seguir. A gente vai estar jogando aqui no IGTV. Bom, pra galera que estiver querendo me seguir, meu Instagram é Dani Hipólito. O Dani... Vai estar marcado aqui, galera. O Dani é com Y. E nas minhas redes sociais, eu sempre coloco a foto minha, que não tô vestida de ginasta, mas eu sempre coloco... Não sou uma pessoa que posto diariamente ou fico fazendo stories o tempo todo, mas eu sempre coloco falando das minhas ações com meus patrocinadores. Coloco a juventude da ginástica que está nascendo, o novo time rubro-negro das meninas que estão nascendo aí da ginástica. Então eu estou sempre ali colocando uma coisa ou outra. Não sou aquela pessoa que posta todo dia, toda hora, todo tempo. Mas eu sempre coloco o que eu tenho feito, principalmente dentro do ginásio com as crianças e no meu dia a dia, para as pessoas verem que a gente é atleta, mas a gente também faz as nossas coisas, a gente tem os nossos compromissos com os nossos patrocinadores. E eu coloco um pouquinho de cada lá nas minhas redes sociais.